Olá, guapos e guapas. Estamos aqui para mais uma classe de espanhol. Esta é a classe número 19 e vamos tratar de verbos. Que coisa pesada, maestra. Outra vez verbos. Sí, no hay outra maneira de aprender um idioma. Temos que aprender os verbos. Então, olá, bonitos e bonitas. Estamos aqui para a nossa aula número 19 e hoje nós vamos aprender verbos. Que chato, né? Ter que aprender verbo, mas não tem outra forma de aprender um idioma sem aprender verbo. Afinal de contas, verbo é ação, né? É como a gente faz. E nós vamos ver várias formas de perífrase verbal. Empezamos, então. Aí há maratón de perífrases e vamos ver cada uma de ellas. Então, temos aí, voy a correr, estoy a punto de correr, empiezo a correr ou me pongo a correr, estoy corriendo, sigo corriendo, dejo de correr, paro de correr, estoy parado, vuelvo a correr, sigo corriendo, llevo una hora corriendo, meta, acabo de llegar. Então, traduzindo, vou correr, estou a ponto de correr, começo a correr, me ponho a correr, me coloco a correr, estou correndo, sigo correndo, então continuo correndo, deixo de correr, paro de correr, estou parado, volto a correr, sigo, continuo correndo, levo uma hora correndo e acabo de chegar. Então são várias perífrases verbais e nós vamos ver como que funciona cada perífrase verbal. Vocês viram que são várias, né? E aí nós temos as formas não pessoais dos verbos, formas no personales. Temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Essas formas são as formas em que não dá para saber quem é que está falando. Formas não pessoais são formas que não dá para você saber quem está falando, quem está tendo a atitude, a ação, né? Exemplos aí. Bailar, o verbo da primeira conjugação. No infinitivo, a terminação é AR. Vender, os da segunda conjugação, o infinitivo sempre vai ter a terminação ER. E da terceira conjugação, IR, vai ser sempre terminada com IR. Lembrando que em espanhol não existe verbo terminado com OR. Então só tem AR, ER e IR. Porque os de português, que são terminados em OR, como por, antepor, em espanhol é poner, anteponer. Então vai terminar com ER. Bien? Não existe terminado com OR em espanhol. Gerúndio são os terminados em NDO, que nós já conhecemos, não é? Então as terminações são ando, iendo ou endo e iendo. Bailando vai para ando, bailando. Bailar vai para bailando. Vender vai para vendiendo. E partir vai para partiendo. Bueno? E o particípio é a terminação ado e ido. Lembrando, pessoal, também existem os verbinhos irregulares, que nós já vimos nas nossas outras aulas. Bailar fica bailado, vender, vendido e partir, partido. Bien? Então, essas são as formas não pessoais do verbo. Por que eu estou falando dessas formas não pessoais do verbo? Porque as perífrases são um verbo conjugado e o outro dessas formas aí não pessoais. Vamos ver cada um deles. Bien? Primeiro, ¿qué son perífrasis verbales? Son la unión de dos o más verbos que transmitem uma única ideia. Então, é a união de dois ou mais verbos que transmitem uma única ideia. Eles juntam, formam uma única ideia. La perífrasis está formada por um verbo auxiliar conjugado e outro em forma no personal, aquelas forminhas que nós acabamos de ver, infinitivo, AR, gerúndio, NDO e particípio, ado, ido. Bien? Então, o verbinho auxiliar vai estar conjugado para nós sabermos quem está praticando a ação e o verbo não pessoal vai dar a ação de fato, né? Qual é a ação? Bien. Exemplos. Mañana voy a correr. Amanhã vou correr. Em português, nós não colocaríamos essa preposição aí. Las chicas estão leyendo. As meninas estão lendo. Normal, igualzinho em português. E quedou acordado que llegarán el martes. Ficou combinado que chegarão na terça-feira. Bien? Vamos ver o uso de cada um deles. Perífrases de infinitivo. Então, primeiro a gente vai ver as perífrases do infinitivo.
Las perífrases de infinitivo se compõem de um verbo auxiliar em forma personal, conjugado, seguido de um verbo em infinitivo. Se classificam por su significado em perífrases modales ou temporales. La mayoría requieren un nexo, preposición o conjunción entre el verbo y entre el verbo em forma personal e el infinitivo. Então, as perífrases de infinitivo se compõem de um verbo auxiliar em forma pessoal, então esse vai estar conjugado, para a gente saber quem é que está praticando a ação, seguido de um verbo no infinitivo. Eles se classificam por seu significado em perífrases modais ou temporais. A maioria requer um nexo, então eles vão precisar aí de uma preposição ou de uma conjunção entre o verbo e a forma pessoal e o infinitivo. Bem? Las perífrases modales expresan la actitud del hablante, obligación, necesidad, posibilidad, etc., a través del verbo auxiliar ante la acción que se expressa em infinitivo. Então, as perífrases modais expressam a atitude do falante, obrigação, necessidade, possibilidade, etc., através do verbo auxiliar diante da ação que se expressa no infinitivo. Bem? Então, vamos ver isso em exemplos. Aí nós temos uma tabelinha com as perífrases de infinitivo. Então, quando dá modo de obrigação, nós vamos usar o haver de, haver que e deber. Então, exemplos ali para vocês. Has de llegar puntual. Bien? Você tem que chegar pontualmente. Hay que llegar puntual impersonal. Então, aí é qualquer um. O de cima é has de llegar puntual. Eu estou falando com a pessoa. Has é tu. Tu has de llegar puntual. E embaixo eu estou falando que todo mundo deve. É impessoal. Hay que llegar puntual. Bien? Debes llegar puntual. Aí também está pessoal, porque debes, estou falando com tu, segunda pessoa, diretamente. Bien? Obrigação, necessidade ou dedução. Deducción, perdão. Tener que. E aí, exemplozinhos. Tengo que salir inmediatamente. Pessoal, tenho, sou eu. Esse del sombrero tiene que ser el abuelo. Também pessoal, está falando, está identificando alguém, né? Esse de chapéu tem que ser o avô. Bueno? Conjetura ou suposição. Deber que. Debo de haber olvidado las llaves em casa. Devo haver esquecido as chaves em casa. Bien? Então, uma suposição. Pode ser que eu tenha esquecido. Bien? E capacidade ou permisso? Poder. Já podeis passar. Então, capacidade ou permisso. Poderia ser assim, já puedes hacer isso. Ou já podeis passar. Bueno? Já estamos. Vamos para outra perífrase. Perífrases de gerúndio. Terminação N-D-O. Las perífrases de gerúndio se compõem de um verbo auxiliar em forma personal, conjugado, seguido de um verbo em gerúndio. Informam sobre o estado de um processo ou de uma ação em curso. Não se utiliza nenhum nexo, preposição ou conjunção entre o verbo em forma personal, conjugado, e o verbo em gerúndio. Bien? Então aqui não precisa de preposição ou conjunção para ligar os dois. Eles vão ter uma ligação direta. Vamos ver na nossa tabelinha. Acción em desarrollo. Então, é ação em desenvolvimento. Bien? Acción em desarrollo. Significa ação em desenvolvimento. Bien? Estar e andar. Exemplo com estar. Estou passeando por el parque. Então, ele ainda está acontecendo, né? O verbo é no gerúndio da ideia de continuidade, de simultaneidade. E andar, los vecinos andam haciendo reformas en la cocina. Então, eles estão fazendo reformas na cozinha. Bien? Progresión y acumulación gradual en el desarrollo de una acción. Ir y venir. Bien? Los congresistas van llegando a la sala de reuniones. Então, eles estão chegando. Javi viene poniendo excusas todo el verano. Então, Javi, que é o nome de uma pessoa, né? Vem colocando desculpas todo o verão. Para quê? Não sei. Para alguma coisa. Pode ser para estudar. Processo em retrospectiva. Llevar. Então, vamos. Llevo trabalhando em esta empresa mais de 5 anos. Então, ele voltou no tempo, né? Fazendo uma retrospectiva aí.
Acción que no se interrumpe o cambia. Então, ela não se interrompe nem muda. Bien? Continuar, seguir. El cartero continúa perdiendo las cartas. Mi abuelo siguió jugando a la loteria después de haber ganado. Então, mesmo ele já tendo ganhado na loteria, ele continuou jogando. E o carteiro, perdendo, pode ter sido chamado a atenção, ele continua perdendo as cartas, né? Continuidade. Acción que ocupa um espaço de tempo expresso. Vai ser com o verbo passar-se. Em verano, me passo las horas tomando el sol en el jardín. Então, esse tempo expresso é no verão. No verão, eu passo as horas tomando sol no jardim. Bien? Agora vamos para outra perífrasis. Perífrasis de participio. Las perífrasis de participio se componen de un verbo auxiliar en forma personal, o sea, conjugado, seguido de un verbo en participio. Bien? El participio siempre es variable, esto es, concuerda en género y número con el sujeto, con el verbo estar, quedar y andar. Entonces, con el verbo estar, quedar y andar, él va a concordar con el sujeto. Y con los verbos dejar, tener, dar por y llevar, va a concordar con el complemento. As perífrases de particípio se compõem de um verbo auxiliar em forma pessoal, ou seja, conjugado, seguido de um verbo em particípio. O particípio sempre é variável, isto é, ele vai concordar em gênero e número com o sujeito, com os verbos estar, ficar e andar, ou com o complemento direto com os verbos deixar, ter, dar por e levar. Bueno? Vamos ver isso em exemplos, nossa tabelinha. Estado resultante, estar e dejar. El suelo está mojado. Então, o solo aí, ele é masculino. Então, o particípio também vai estar no masculino. Bien? La crisis dejó arruinados a los inversores. Então, como crisis é uma palavra que está aí no plural, o dejó arruinados também vai estar no plural. Bien? Final, quedar, tener e dar por. Todas as ventanas quedam cerradas. Olha aí, ó. Ventanas são janelas. Janelas são palavras femininas. Então, ele tem que o verbo estar no particípio feminino, plural. Quedam cerradas. Estão fechadas, né? Ficam fechadas. Tenho guardado toda a roupa de inverno. Ó, tenho guardada toda a roupa de inverno. Roupa é uma palavra feminina. Então, esse é o complemento direto, né? O que tenho guardada? Toda a roupa de inverno. Então, guardada, o particípio vai para o feminino. Singular, porque é toda a roupa. El professor deu por acabada a leção. Então, o que o professor deu por acabada? A lição. Se a lição é feminino, também o verbo vai estar no feminino. Deu por acabada. Bien? O particípio aí vai estar concordando com o complemento, que aí, nesse caso, o complemento direto é a lição. Quantidade acumulada em uma ação sem terminar. Então, quantidade acumulada numa ação sem terminar, com estados emocionais também. Então, llevar. Llevo hechas 2 de las 3 pizzas para la cena. Então, tenho feitas, já tenho prontas, 2 das 3 pizzas para o jantar. E minha irmã anda estressada com o trabalho. Minha irmã anda estressada com o trabalho emocional aí, né? É minha irmã, então se é minha irmã, é feminino, anda estressada. Bueno, só chamando a atenção que esse verbo llevar, ele é usado também para quando você se veste, ó. Llevo uma blusa azul e um pantalão negro com pintitas blancas. Bien? É também usado para você dizer como que você está vestindo, sua roupa, que roupa você está vestindo, e também para dizer que você se dá bem com alguém. Por exemplo, eu posso falar, me llevo muy bien con mis alumnos. Bien? Então, assim, eu me dou muito bem com os meus alunos. Esse verbo levar também tem essa ideia aí. Bueno, agora vamos aprender uma coisa muito importante, que são os números, e vamos ver os números cardinais, bien? Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os números cardinais, que são muito fáceis
e que só precisa ter um pouquinho de atenção para não confundir, né? Vocês vão ver aqui que algumas vezes pode se confundir o número com uma preposição ou uma contração, né? Que nós temos aí no português. Bien? Empezamos por el cero, cero igual. O ele pode ser uno, pode ser e pode ser una. Por que isso? Por que essa variedade? Porque se ele estiver diante de um substantivo masculino, ele vai perder o o. Vai ficar esquisito falar bem assim, yo quiero uno helado. Helado é sorvete, né? Eu quero um sorvete. Bien? Mas se você não tiver que falar a palavrinha que tiver na frente, por exemplo, se eu falar assim, se vocês me perguntarem, maestra, ¿cuántos hijos tienes? Yo voy a decir, yo tengo 2 hijos, un niño y una niña. Una não sofreu a apócope, né? Continuou una niña. Mas um ninho, ele sofreu apócope. Por quê? Porque antes de um substantivo, sempre vai perder esse ozinho aí. Bien? 2. Esse daí muita gente confunde, às vezes é o número 2 e as pessoas pensam que é igual o nosso aqui, né? O D mais os, a contração. Não é. Não existe contração em espanhol, a não ser o al e o del, que nós já vimos nas nossas aulas aqui. Se eu não me engano, foi a 2ª ou 3ª aula. Bien? Então, se vocês tiverem dúvidas, só procurar lá. Só existem 2 contrações no espanhol. Al, que é o nosso al, e del, que é o nosso do. Então, quando vocês verem em algum texto, dos significa número 2. Bien? 3, muito parecido com o português. 4, também muito parecido. A diferença é que escreve com C e não com Q. 5, igualzinho ao português. 6 também igualzinho ao português, mas não sei por que, eu acredito que seja porque o siete sofre a ditongação. Muita gente fala seis, mas o 6 mesmo que é o bom, nada, né? Então, lembrando aqui, 6 é igualzinho ao português. Bien? Siete sofre de tongação, e aí chamando a atenção, o siete sofre de tongação só quando ele é unidade. Quando ele é dezena, ele volta para o normal. Quando ele é centena, também volta para o normal. Então, siete somente quando é unidade é que vai sofrer essa ditongação aí. 8, tranquilo. 9, e eu brinco com os meus alunos todas as vezes que eu falo 9, eu falo que é só lembrar do sapinho, ó. 9, parece um sapinho, né? Então, 9 também sofre de ditongação somente na unidade. Na dezena, ele volta para normal, igual ao português, e na centena também. Vale? 10, muito tranquilo. 11, 12, e aí, olha, 12 também, cuidado, porque aqui pode ser doce, não é? E em espanhol, doce é só para número, porque doce em espanhol é dulce. Bien? 13, 14, 15. Tudo muito tranquilo. Bien? Agora sim é que tem uma partezinha que o pessoal, quando eu vou dar essa aula para os meus alunos, eu sempre peço para eles repetirem. Antes de colocar esse slide, eu falo, escrevo no quadro e coloco assim, ó, DSI, e peço para eles repetirem várias vezes o DSI. Porque para falar direitinho o DSI6, DSI7, DSI8, DSI9, primeiro vocês têm que colocar na cabeça o DSI. Porque depois é só colocar o 6, que já era normal, o 7 também vocês já aprenderam, o 8 e o 9, bien? Então, vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20. Lembrando, é sempre o E primeiro, depois o I. É só lembrar que na ordem que aparecem as vogais, aparece o A, E, I. Então, é na mesma ordenzinha que aparecem as vogais, bien? 21, 21 ou 21, e aí observem que em espanhol vai escrever tudo junto até o 30, bien? Não é igual o nosso aqui que escreve separado. Então vamos lá, 21, 21 e 21, 22, 23, 24. O acento ali, quem fez a aulinha de acentuação viu que agora ele se transformou numa aguda. E a aguda, terminando em NS vogal, leva acento. Por isso que eles estão acentuados. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Também o E primeiro. Bueno? E aí, a partir do 30, nós vamos colocar o IE, que é uma conjunção aditiva,
entre a unidade e a dezena. Hasta el 30, então até o 30, escreve tudo junto. Depois do 30, nós vamos colocar o IE, que é o Y, né? Entre a unidade e a dezena. Lembrando que é somente entre a unidade e a dezena. Entre centena e dezena não, entre milhares e centena não, somente entre unidade e dezena. Bueno, em português a gente coloca o E em tudo, né? Em espanhol não. Somente entre a unidade e a dezena. E aí, 40. 40 escrito com CU, mas a pronúncia é a mesma coisa. Bien? Temos aí o 50, que também é escrito com CU em vez de Q. 60, lembrando, em espanhol só existe um S e ele sempre vai ser forte, então 60. 70, viram que eu falei para vocês, o 7 vai sofrer de tongação somente na unidade. Então aqui a dezena não sofre, igualzinho o nosso. 70, 80, 90, mesma coisa para o 90, que só sofre de tongação na unidade. E 100, se ele estiver sozinho, 100. Se ele estiver acompanhado, 100. Então, 101, 112, 123, sim? E sempre sem o IE. Não pode colocar o Y entre 100 e unidade, entre 100 e dezena. Depois está muito fácil também, por quê? Olha o que acontece. É o dos, que a gente já conhece, e acrescenta os cientos. Em quase todos, menos no 500. Bien? Então, muito fácil também. Ó. 200, 300, 400. O 500 é o mais diferente, né? 500, mas em português também ele é. Então, tranquilo. 600, 700, 800, 900 e 1000. Bueno, 1000, 2000, 1 milhão, 2 milhões e já está. Só isso. Estamos já com os números. E agora passamos para nuestra cuestión del ENEM, esta cuestión de 2014. Y como siempre vamos a leer primero el comando para ya ir al texto, sabiendo de qué se trata, qué se pide en el comando, ¿vale? O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da. Vamos ver qual o dilema que ele vai ter que lidar. Bien? Voltando. Emigrantes. Em todo emigrante existem dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del emigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos con exclusión del outro. Bien? Então agora a tradução. Em todo imigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Uma, a de considerar sua experiência como aventura passageira, viver mental e emocionalmente na pátria de origem, cultivando sua nostalgia e definir a realidade presente por comparação com o mundo que deixou, que tem deixado, seria, né? Mas traduzindo literalmente, deixou. Tá? Traduzindo livremente, deixou. A outra é viver o presente tal como vem dado, projetá-lo no futuro, cortar raízes e dominar nostalgias, submergir-se na nova cultura, aprendê-la e assimilá-la. O drama pessoal do imigrante reside no fato de que quase nunca é possível essa eleição em termos absolutos e, ao igual que o mestiço,
se sente parte de dois mundos sem integrar-se por completo em um deles com exclusão do outro. É uma faca de dois gumes, né? O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da constatação de sua existência no entrelugar. Bom, ele realmente está entre duas situações ali que ele não sabe ao certo onde ele vai ficar. Bom, vamos deixar esse em stand-by aí. Instabilidade da vida em outro país. Também, né? Ele não sabe se ele corta os laços, ele tem que cortar os laços, mas ele tem que ficar nessa vida de agora, então pode ser também. A ausência de referências do passado, não é a ausência de referências do passado, porque ele tem essas referências, né? Ele tem que saber como cortá-las para se apropriar da outra identidade dele no novo país. A apropriação dos valores do outro? Não, ele não precisa se apropriar dos valores do outro, né? Ele tem que estar bem no país, saindo de um lugar. Ele fica entre dois lugares o tempo todo. E ruptura com o país de origem. Ele não precisa, de fato, de romper com o país de origem, né? Ele pode manter ainda, mas para ele fica meio difícil essa situação. Então, nossa respostinha é a letra B, porque ele fica meio instável, né? Mostrando vários prós e contras que ele tem que fazer para estar num país estrangeiro. Então, nós ficamos aí com a resposta: instabilidade da vida em outro país. Bien? E vamos para mais uma questãozinha do Enem. Como de praxe, nós vamos ler primeiro o comando para depois nós irmos para o texto já sabendo o que se refere. De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela a... Então, nós vamos estar falando de filmes e de legendas. Bien, vamos lá. Los guionistas estadounidenses introducen cada vez más el español en sus diálogos. En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de migrantes de origen latinoamericano en Estados Unidos ha propiciado que cada vez más estadounidenses alternen el inglés y el español en un mismo discurso. Un estudio publicado en la revista Vial Vigo, International Journal of Applied Linguistics, se centra en las estrategias que usan los guionistas de la versión original para incluir el español en el guión o a personajes de origen latinoamericano. Los guionistas estadounidenses suelen usar subtítulos en inglés cuando en español que aparece en la serie o película es importante para el argumento. Si esto no ocurre y solo hay interjecciones, aparece sin subtítulos. En aquellas conversaciones que no tienen relevancia se añade en ocasiones el subtítulo Speak Spanish. Habla en español. De esta forma, impiden al público conocer qué están diciendo los dos personajes que hablan español, explica la autora del estudio y profesora e investigadora en la Universidad Pablo de Olavide, UPO de Sevilha. Bien? Então, nós vimos aí que os guionistas, os roteiristas, eles não colocam todas as traduções. Os roteiristas americanos introduzem cada vez mais o espanhol em seus diálogos. Nos últimos anos, a realidade cultural e a crescente presença de imigrantes de origem latino-americana nos Estados Unidos tem levado cada vez mais americanos a alternar entre inglês e espanhol no mesmo discurso. A gente vê muito isso, né? Tem tanto o portunhol como tem também o Span English. Um estudo publicado na revista Internacional de Linguística Aplicada, Vial Vigo, enfoca as estratégias utilizadas pelos roteiristas da versão original para incluir o espanhol no roteiro ou personagens de origem latino-americana. Os roteiristas americanos costumam usar legendas em inglês quando o espanhol que aparece na série ou no filme é importante para o enredo. Se isso não acontecer e houver apenas interjeições, aparece sem legendas em conversas irrelevantes. Às vezes é acrescentado o subtítulo Fala em Espanhol. Desta forma, evitam que o público saiba o que dizem as duas personagens que falam espanhol,
afirma o autor do estudo e professor e investigador da Universidade Pablo de Olavide, UPO de Sevilha. Então, vamos para a questão. De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela a assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. A assimetria é uma concordância, né? Escassez de personagens, pode ser essa assimetria, não é? Que eles não estão bem, digamos assim, bem juntos, bem unidos, trabalhando numa simetria, né? Eles estão assimétricos, não estão trabalhando de uma forma conjunta. Escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos. Não existe escassez, muito pelo contrário, nos filmes em filmes e séries a gente sempre vê personagens e atores e atrizes que são latinos, não é? Tá cheio de personagens que são latinos. Desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema norte-americanas. Desconsideração com o hispânico, não. Se fosse com o americano, poderia até ser. Mas já que eles não colocam a legenda do espanhol, o hispânico conhece o espanhol. Então não seria, né? Seria se fosse com os americanos. Falta de uma formação linguística para os roteiristas e tradutores norte-americanos? Também não precisa de uma formação linguística, só precisaria de um bom tradutor, né? Carência de pesquisa científica sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana? Também não, né? Não precisa dessa pesquisa científica sobre a influência. O espanhol já está sendo influenciado. O que precisa era colocar todos os subtítulos ali para não só o espanhol saber, quem está assistindo em espanhol saber, mas também o americano saber o que está falando, tudo o que está falando, né? O americano fica sem saber quando coloca assim, falando em espanhol. Então, nossa resposta certa é a assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. Existem muitos espanhóis, muito hispanohablantes, né? Mexicanos, venezuelanos, colombianos, chilenos nos Estados Unidos, e eles precisariam de ter essa simetria, né? Tá trabalhando junto para todo mundo entender tudo. Bem? Nossa respostinha certa é a letrinha A, assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. Entonces, muchachos, terminamos más una clase. Espero que habéis gustado. Aprendemos un poquito más sobre los verbos. Y yo espero a vosotros en la próxima clase. Bien, besitos y hasta pronto.